O livro que nós vamos falar hoje é um livro que surgiu na minha mão numa circunstância até meio trágica. Meu pai tinha acabado de morrer e esse livro apareceu na minha mão. O nome do livro, O Manuscrito do Mar Morto. Quando eu peguei esse livro, eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível, pô, eu tô ferrado, como é que eu vou, não é a minha praia isso. No entanto, quando eu comecei a pegar o livro, eu comecei a pegar na primeira página, segunda, terceira, quarta, quinta, e eu já não conseguia mais parar de ler. O livro se tornou um vício e, sinceramente, lamentei profundamente quando o livro terminou. Manuscrito do Mar Morto. Primeiro vamos explicar um pouco o que é o Manuscrito do Mar Morto. Ele foi achado no início do século XX, quando um pastor de cabras estava no deserto. Uma cabra se dispersa, ele vai atrás dessa cabra e encontra um buraco imenso. Ele joga uma pedra pensando que para que a cabra respondesse, aquela coisa toda. Mas acontece que a cabra não tinha cabra nenhuma, tinha um barulho de cerâmica. Ele entra e vê um manuscrito dentro desse vaso de cerâmica. Ele pega esse manuscrito e leva para o museu e ganha uma grana. E o que diz esse manuscrito? Esse manuscrito, na verdade, é a ratificação tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. O segundo ponto, para você entender essa história, é importante você entender também o Evangelho segundo Judas. Esse evangelho foi descoberto pela National Geographic nos anos 50, mais ou menos 56, não sei mais ou menos a data exata, mas foi descoberto mais ou menos nessa época. E o que dizia esse evangelho? Esse evangelho era um evangelho apócrifo dos gnósticos. Os gnósticos eram uma seita cristã que foram dizimados com o decorrer do cristianismo, que eram ditos como seita do diabo, essas coisas. Nesse evangelho, os gnósticos dizem que Judas, na verdade, era o grande amigo de Jesus. Era o grande amigo e os dois tramaram a própria morte para que Jesus renascesse, ao morrer, renascesse e ficasse no coração dos homens. Dito isso, vamos à história? Vamos lá. O livro começa com um acidente aéreo numa cidade americana, pequena cidade americana, e onde todos estão procurando uma caixa preta que ninguém acha. Segundo ponto, na mesma hora, no mesmo momento, na Inglaterra, um cientista que estava investigando o manuscrito do Mar Morto aparece morto. Além desse cientista, outros aparecerão mortos em função dessa investigação sobre esse manuscrito. Até que surge uma policial, que é uma policial homossexual, que ela tem uma relação muito diferente, tem uma relação de conflito com os homens da delegacia na qual ela trabalha. Todos a discriminavam, e porque ela era muito correta, ela era dura, ela era uma pessoa extremamente exigente, e ela, ao mesmo tempo, não corroborava com as armações que geralmente ocorrem dentro de uma instituição policial. O terceiro ponto diz um respeito a um oficial da Legião Estrangeira. É um oficial que recebe uma carta da mulher dizendo para ele o seguinte: tchau, querido, eu estou levando os nossos 3 filhos e você nunca mais vai vê-los e nem vai me ver mais. E ele se desespera. A pergunta que vocês provavelmente vão fazer é o seguinte: o que liga esses 3 fatos aparentemente tão diferentes? São as forças vindo do subterrâneo, forças que têm suas fraquezas, que têm seus vícios, que têm suas forças. E eles têm uma forma particular de lutar, de se envolver, de se misturar entre nós. E essa força está lá. Existe. Manuscrito do Mar Morto, Adam Blake. Na verdade, Adam Blake não é o nome dele. Adam Blake, como eu já havia dito, é um pseudônimo, é um roteirista americano
E esse livro é aquele que pega você direto. Para aqueles que gostam desse gênero, e eu particularmente não gostava, mas aprendi a gostar, é um livro fundamental para aqueles que gostam de um suspense. Um livro